a todos, meu nome é Maria Clara, eu sou graduanda em Ciências Biológicas pela UFJF e hoje eu vou apresentar para vocês, de uma forma geral, as características dos 8 principais grupos de animais invertebrados: os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos. Vale ressaltar que é importante fazer um estudo sobre esses grupos, porque eles desempenham um papel fundamental no equilíbrio e desenvolvimento do ecossistema do planeta. Eu sou integrante do PIBID, que é um programa de iniciação à docência que visa contribuir fundamentalmente para a valorização da formação docente, tanto nos estágios de formação inicial quanto no de formação continuada. Eu espero que vocês tenham uma boa aula e um bom proveito e que eu consiga passar todos os conhecimentos que eu vou apresentar para vocês. Poríferos. Dentro do grupo dos invertebrados, os poríferos são os animais mais simples e que realizam poucas funções essenciais para a própria sobrevivência. Seus principais representantes são as esponjas. E quando pensamos em esponjas, logo lembramos do famoso personagem de desenho animado Bob Esponja. No entanto, o Bob Esponja não demonstra e não representa as características verdadeiras dos animais esponjas da vida real. As esponjas não são animais felizes, saltitantes, que comem hambúrguer de siri, por exemplo. Podemos observar na imagem ao lado uma esponja gigante fixada em uma rocha, um substrato, no oceano. As esponjas são animais sésseis, que não se locomovem e vivem fixadas em um substrato, uma rocha ou algo semelhante a uma rocha. São animais filtradores que captam partículas alimentares e de oxigênio do ambiente aquático e liberam gás carbônico. São eucariontes e pluricelulares, pluricelulares porque elas são constituídas por milhares de células, e eucariontes que possuem células desenvolvidas onde o núcleo é separado da carioteca, o núcleo é envolvido por uma membrana que separa. Ocupam fundamentalmente ambiente aquático com poucas espécies de água doce, a maioria vive no mar, e são os únicos animais parazoários, que não possuem sistema digestório, sistema nervoso e nem sistema circulatório. E eles ainda assim são considerados e classificados como animais. A partir dos poríferos, todos os outros animais são considerados e classificados como enterozoários. Os poríferos, portanto, são os únicos parazoários. Nessa imagem podemos ver uma representante das esponjas, que está fixada em um substrato, e uma célula eucarionte. Estruturas de uma esponja. As esponjas mais simples apresentam o corpo na forma de um vaso com perfurações e que possuem uma cavidade central denominada de átrio ou espongiocele. Possuem a base fixada em um substrato e oposta à base existe uma abertura denominada de ósculo. Como já foi citado anteriormente, as esponjas são animais filtradores. Portanto, elas captam oxigênio e partículas alimentares, nutrientes do meio ambiente, do meio aquático, através dos porócitos, que são poros localizados na cavidade corporal da esponja, e eliminam CO2, gás carbônico. Esse percurso de captar oxigênio, nutrientes e eliminar gás carbônico, ele se dá através dos porócitos, que captam, passa pela espongiocela ou átrio e é eliminado pelo ósculo. Esse é o principal caminho pelo qual ocorre a filtração. E são os coanócitos, que são células flageladas, que permitem esse intenso fluxo de água dentro da esponja. Vale ressaltar também que a esponja possui 3 principais camadas: a externa, a intermediária, denominada de mesoílo, e uma interna. Vamos destacar que no mesoílo, que ele é constituído por uma matriz gelatinosa, existem 2 principais estruturas que garantem uma sustentação mecânica e resistência à esponja. Essas 2 estruturas são as espículas, que são estruturas pontiagudas,
e que podem ser de calcário ou de sílica, e as fibras de espongina, que são semelhantes às proteínas do colágeno, que são fundamentais para que as esponjas mantenham-se firmes e resistentes contra o mar, contra possíveis agentes externos, peixes e outros fatores que podem interferir na estrutura da esponja. Podemos observar nessas duas imagens as estruturas fundamentais das próprias esponjas. O átrio é a espongiocela, que é a camada interna, central. O ósculo, que é a abertura. A base, que é fixada no substrato. O mesoílo, onde encontramos as espículas e fibras de espongina. Os coanócitos, que mantêm esse fluxo de água. Os pinacócitos, os porócitos, que captam essa água. E os coanócitos, que são as células flageladas que mantêm esse fluxo. Atividades básicas das esponjas. Como são animais bastante simples, elas realizam poucas atividades fundamentais para a sua sobrevivência. E as principais realizadas são a nutrição, as trocas gasosas, o transporte de nutrientes e a excreção. Como não existe um sistema digestório nesses seres vivos, a nutrição ocorre de uma forma intercelular. São os coanócitos que realizam essa digestão das partículas alimentares captadas do ambiente e os amebócitos que distribuem pelas células do corpo da esponja o resultado dessa digestão dos coanócitos. Ela transporta nutrientes para o corpo da esponja. Os amebócitos só são capazes de fazer esse transporte de nutrientes porque os amebócitos são células totipotentes. Células totipotentes são aquelas que podem diferenciar-se em qualquer tipo celular do organismo. Fazendo uma comparação com o ser humano, pode-se dizer que os amebócitos são células-tronco das esponjas. Eles não são células-tronco, mas é uma comparação válida de se fazer. As trocas gasosas das esponjas, além delas não apresentarem um sistema respiratório, elas são fundamentalmente realizadas através de difusão, em que capta-se o O2 do ambiente para o interior da esponja e, posteriormente, libera CO2. Como uma grande concentração de O2 no ambiente, ele vai para a esponja, que possui uma concentração menor de O2, para que ela realize as atividades fundamentais e mantenha o fluxo de oxigênio, elimina gás carbônico, aquele constante fluxo de água que nós já mencionamos anteriormente. E a excreção também ocorre através de difusão. Ela não possui sistema excretor. Na imagem ao lado, podemos observar um coanócito e um amebócito. Aqui são as partículas alimentares, juntamente com a água, que passam pelos coanócitos, que digerem de uma forma intracelular, com auxílio de vacúolos digestivos, essas partículas, e são os amebócitos, que estão bem juntos aos coanócitos, que distribuem o fruto dessa digestão para o resto do corpo da esponja. Reprodução das esponjas. As esponjas apresentam diversos tipos de reprodução. Primeiramente, vamos destacar os 3 principais tipos assexuados de reprodução. Brotamento. O brotamento ocorre a partir de um organismo materno, onde origina-se um broto que posteriormente irá se desprender desse organismo materno e vai formar uma nova esponja geneticamente idêntica ao organismo materno. Vocês podem observar na primeira imagem, um organismo materno, surge um broto que forma uma nova esponja posteriormente. Regeneração. As esponjas apresentam um alto grau regenerativo. Portanto, se forem seccionadas, se partes foram retiradas das esponjas, elas podem originar posteriormente novas esponjas também geneticamente iguais ao indivíduo, o organismo materno. Vocês podem observar na segunda imagem, partes foram retiradas de um exemplo de uma esponja, colocadas num recipiente para observação e com o tempo elas começaram a originar novas esponjas também geneticamente idênticas à mãe. Vocês podem ver que cor, estrutura, todas começam a ser semelhantes ao indivíduo materno, quando começa a formar uma nova esponja. E por fim, a gemulação. A gemulação ocorre apenas com esponjas de água doce, que podem
sofrer dificuldades de reprodução devido ao ambiente em que elas vivem. Como elas vivem em um ambiente de água doce, em rios, lagos, pode haver um secamento desses rios, falta de nutrientes no ambiente, diferentemente do oceano, que é muito mais fácil reproduzir e ter uma condição propícia no oceano do que no rio, num lago. E como isso pode acontecer, essa dificuldade na hora de reproduzir, elas formam gêmulas, que são estruturas dotadas de um envoltório protetor e resistente, que apresentam arqueócitos em seu interior. Arqueócitos são um tipo de amebócito, que é uma célula totipotente, como nós mencionamos anteriormente. São células que podem diferenciar-se em qualquer outro tipo celular da esponja. Então, quando as condições do ambiente em que essas esponjas vivem ficam propícias para a reprodução, essas gêmulas abrem-se, né? E esses arqueócitos, que são células totipotentes, um tipo de amebócito, vão se diferenciar e começarem a se multiplicar até originarem novas esponjas. Vale frisar, gente, isso é importante, que esse processo assexuado de reprodução não confere boa variabilidade genética, porque são processos assexuados, apenas para que elas continuem se reproduzindo, com mais indivíduos no ambiente. Mas o ideal para que haja um melhor desenvolvimento e qualidade das esponjas seria uma reprodução sexuada, que confere uma grande variabilidade genética. As esponjas podem ser hermafroditas ou dioicas. Podem possuir um indivíduo com dois sexos, feminino e masculino, ou um sexo feminino, o outro sexo masculino. Como elas não possuem gônadas e são animais sésseis que não se locomovem, elas não realizam fecundação interna. Elas liberam no ambiente que se encontram óvulos e espermatozoides que irão se encontrar, fazendo uma fecundação externa ao corpo do animal e originará posteriormente novas esponjas. Essa última imagem aqui, pessoal, é um exemplo de uma gêmula com relação à gemulação. Por fim, existem três principais tipos morfológicos de esponjas: asconoide, ciconoide e leuconoide. A asconoide, que é o mais simples de todos, possui poucos dobramentos na sua parede corporal e não capta tanto oxigênio e partículas alimentares quanto os outros tipos. O ciconoide possui mais dobramentos, uma estrutura um pouco mais complexa e capta um pouco mais de O2 e nutrientes do ambiente. E a mais complexa de todas, as leuconoides, que possuem diversos dobramentos na sua parede corporal, que promove uma intensa captação de O2 e partículas alimentares do ambiente, e um fluxo muito mais constante, maior e com mais qualidade, pode-se dizer assim, de água que entra e sai da esponja. Abordaremos agora os quinidários ou selenterados. Dois dos seus principais representantes são as anêmonas do mar e as águas-vivas. Existem outros representantes que serão citados a seguir. Mas uma característica específica e bem peculiar desse grupo de invertebrados é que eles possuem células urticantes, que causam as famosas queimaduras no ser humano. Mas aí você pode se perguntar, por que no filme Procurando Nemo, dois peixes palhaço vivem numa anêmona do mar sem se queimar? Bom, eu posso te responder que eles possuem, especificamente a espécie do peixe palhaço, possui um muco protetor em seu corpo que impede que as células urticantes prejudiquem essa espécie de peixe. Então é vantajoso tanto para a anêmona quanto para o peixe habitarem no mesmo local, um auxiliando o outro no desenvolvimento de suas atividades e necessidades no meio ambiente em que vivem. Aspectos gerais dos quinidários. Diferentemente dos poríferos, os quinidários são animais enterozoários. Como eu citei anteriormente, os poríferos são os únicos parazoários. E o que torna os quinidários enterozoários é a presença de sistemas. No caso dos quinidários, é um sistema nervoso difuso, em que suas células nervosas são espalhadas por todo o seu corpo, e a presença de um sistema digestório incompleto, com digestão intra- e extracelular. O fato deles possuírem esses sistemas
mesmo não possuindo sistema circulatório, excretor e nem respiratório, já o torna um animal enterozoário. Bom, eles ocupam apenas ambientes aquáticos e eles possuem, como eu citei anteriormente, os quinidoblastos, que são células urticantes. Os quinidoblastos possuem nematocistos, que possuem um líquido, que no caso é um líquido urticante, tornando a célula urticante, que é utilizado tanto para a captura das presas dos quinidários, quanto para a defesa contra futuros predadores, possíveis ameaças. Vale ressaltar que, dependendo da espécie de quinidário, as queimaduras causadas no corpo humano podem alcançar níveis extremos ou até levar a óbito, dependendo da espécie em que você entrar em contato. A vespa do mar, como demonstra na imagem, por exemplo, ela é uma das água-vivas mais venenosas do mundo. Dependendo de quanto tempo você entrar em contato com esse tipo de quinidário, você pode ir a óbito em torno de 5 minutos. Então, se você viajar para a costa nordeste da Austrália, que é onde há uma grande concentração desse animal, tome cuidado e evite regiões de perigo com concentração desse animal. Bom, na imagem abaixo podemos observar um quinidoblasto, que possui um nematocisto em formato de ferrão, tanto que nas águas-vivas elas possuem uma região da cabeça e dos ferrões, onde concentra o maior número de quinidoblastos, que são utilizados para captura e defesa das suas presas devido às células urticantes. Existem dois principais tipos morfológicos de quinidários, os pólipos e as medusas. Os pólipos englobam principalmente as anêmonas do mar, as hidras e os corais. Esses animais normalmente são sésseis, fixados a um substrato, possuem a abertura do sistema digestório rodeada por tentáculos e possuem um formato cilíndrico, diferentemente das medusas, que englobam principalmente as águas-vivas, possuem um formato de sino, abertura do sistema digestório em sua parte inferior, a região da cabeça, os tentáculos na região inferior, e elas se locomovem devido à contração de seu corpo, de sua estrutura. Na imagem ao lado, podemos observar a vespa do mar, que está dentro do grupo das medusas, juntamente com as águas-vivas. Podemos observar anêmonas do mar, corais e hidras, que são pólipos. A caravela portuguesa, em específico, essa imagem, como está representado na imagem, ela é um animal peculiar dentro do grupo dos quinidários, porque ela é uma colônia de seres vivos. Ela está no grupo dos pólipos, mas ela é uma colônia, não é um ser vivo só. Os seus tentáculos podem alcançar mais de 9 metros. Ela é venenosa, encontrada no Brasil e em outras regiões do mundo, e elas não se locomovem, só que elas flutuam na superfície do oceano. E o vento e as correntes oceânicas transportam ela pelo oceano. Então, pode-se dizer que ela não se locomove, mas o próprio ambiente é responsável por espalhá-la pelo oceano. Tome cuidado se você encontrar com uma, também é muito venenosa. E é um grupo especial, que não é um indivíduo, é uma colônia de seres vivos. A reprodução dos quinidários pode ocorrer de duas formas, assexuada e sexuada. Quando se refere à reprodução assexuada, normalmente ocorre brotamento em hidras e corais, onde um broto origina-se a partir de um organismo materno, posteriormente ele vai se desprender desse organismo materno e originar um novo indivíduo geneticamente idêntico, como vocês podem observar nessa primeira imagem aqui acima. Já a reprodução sexuada, normalmente os quinidários podem ser tanto hermafroditas quanto dioicos, apresentar dois sexos no mesmo indivíduo ou sexos separados, e como eles não possuem gônadas, a fecundação é externa, com a liberação de gametas no ambiente aquático. Eles vão se encontrar, tanto o espermatozoide quanto o óvulo, e posteriormente originarão novos quinidários. Por fim, vale ressaltar que com o aumento do aquecimento global, poluição dos oceanos e aumento da temperatura oceânica de uma forma geral, tem causado todos os anos a morte de milhões de espécies. E a morte, especificamente, dos quinidários, dos corais, que desempenham um papel fundamental no ecossistema aquático,
tem causado um grande desequilíbrio entre fauna e flora aquática. Como vocês podem observar na imagem, há um coral saudável à esquerda e houve um branqueamento desses corais, devido ao aumento da temperatura oceânica e morte desses corais. Precisamos tomar atitudes para mudar esse cenário devastador que o ser humano tem causado ao oceano. Abordaremos agora os plateumintos. Existem diversas espécies desses animais, mas nós focaremos principalmente nas planárias, como demonstra a primeira imagem nesse slide. As outras duas imagens demonstram plateumintos que habitam ambiente aquático e ambiente terrestre úmido. Terrestre úmido é a primeira imagem e aquático é a segunda, com plateuminto em cor arroxeada. Aspectos gerais. Resumidamente, eles são vermes achatados que podem ser tanto parasitas quanto de vida livre. Possuem simetria bilateral, como demonstra a primeira imagem, quando o corpo é seccionado na região mediana e é tanto do lado direito quanto do esquerdo. Há uma simetria, é a bilateral. Vivem em ambiente aquático ou de solo úmido. Possuem um sistema digestório incompleto, sistema ganglionar. O sistema nervoso ganglionar é quando as células nervosas estão espalhadas por todo o corpo do animal. E eles não possuem nem sistema circulatório e nem sistema digestório. E o sistema respiratório, eles não possuem pulmões, obviamente, mas a respiração é realizada através da pele. Há uma respiração cutânea. Foi o que eles conseguiram desenvolver no ambiente em que eles habitam, ao longo da evolução. Como vocês podem observar nessa imagem abaixo, os plateumintos não apresentam olhos, mas na sua região dorsal existem dois ocelos, que não são olhos, mas eles captam a luminosidade do ambiente. Já na região ventral do plateuminto, existe a abertura do sistema digestório, eles não possuem digestório completo, mas há uma digestão, e a abertura do sistema reprodutor, localiza na sua porção ventral. Na dorsal, existem os dois ocelos, como vocês podem ver nessa imagem. Os ocelos parecem olhos, mas não são. Reprodução das planárias. Vamos focar na reprodução desses indivíduos, porque eles são um dos principais representantes dos plateumintos. Existem dois principais tipos de reprodução, assexuada e sexuada. A assexuada consiste basicamente na bipartição e na regeneração. A bipartição ocorre quando o indivíduo assume um comprimento maior, mais avantajado, e há uma secção na sua porção mediana, originando dois novos indivíduos geneticamente idênticos ao indivíduo materno. Como vocês podem observar na imagem ao lado, um indivíduo com um tamanho mais avantajado divide-se na sua porção mediana, originando dois novos indivíduos. E a regeneração. As planárias possuem um alto grau regenerativo. Portanto, se ela for seccionada em várias partes pelo percurso do seu corpo, essas partes vão originar novas planárias também geneticamente idênticas ao indivíduo materno. Vale ressaltar que na porção próxima à cabeça da planária, essa regeneração e formação de uma nova planária é muito mais rápida e mais fácil de ocorrer, porque próxima à região da cabeça existe um mecanismo mais desenvolvido do animal. E a reprodução sexuada. Os indivíduos normalmente são hermafroditas, com sexo feminino e masculino em um mesmo indivíduo, e ocorre uma fecundação cruzada. Fecundação cruzada são quando dois indivíduos possuem tantos óvulos quanto espermatozoides, e um vai fecundar o outro, um vai lançar espermatozoide no outro, então eles vão se fecundar ao mesmo tempo. Depois que ocorrer essa fecundação, vão se desenvolver zigotos, como vocês podem observar nessa imagem, desenvolve-se uma cápsula, e que depois que esses zigotos se desenvolvem, dão origem a planárias jovens, a novos indivíduos. Nemateumintos. Esse grupo será melhor estudado e abordado, juntamente com suas verminoses e problemas que causam à saúde humana, em outro vídeo de outra participante do PIBID. Se vocês se interessarem, por favor, assistam o vídeo para vocês se inteirarem melhor desse assunto. Bom, existem diversos representantes desse grupo de invertebrados. Na tela, eu coloquei alguns exemplos. A primeira imagem demonstra uma tênia, ou solitária,
Depois podemos observar as cáries lombricoides, a lombriga, a Wuchereia bancroft, né, com o interior do corpo um pouco mais escuro nessa imagem, e com esse formato de monstrinho com os dentes parecendo garras, é o Ancylostoma duodenale. Todos causam problemas de saúde ao ser humano. E eu, posteriormente, irei abordar as principais características desse grupo de nemateumintos. Aspectos gerais e reprodução. Esses vermes possuem um corpo cilíndrico com uma simetria bilateral. Se for seccionado na porção mediana, a porção direita e esquerda do corpo do animal serão simétricas. Possuem um sistema nervoso constituído por 2 cordões nervosos, na região dorsal e ventral do indivíduo. Eles não possuem simplesmente um sistema nervoso difuso, como seus primos plateumintos, mas sim esses cordões nervosos. Uma característica fundamental desse grupo de invertebrados é o sistema digestório completo. Eles apresentam boca e ânus, e a digestão é inteiramente extracelular, não ocorrendo digestão intracelular nesse grupo de invertebrados. Na linha evolutiva, é uma característica muito importante porque é fundamental para diferenciar dos plateumintos, que são mais rudimentares no quesito evolutivo do que os nemateumintos. Bom, quanto à reprodução, normalmente são indivíduos dioicos, com sexos separados, o indivíduo do sexo feminino e o indivíduo do sexo masculino. Eles possuem gônadas, testículos e ovários, e vale ressaltar que o macho dessa espécie, normalmente desse grupo de invertebrados, possui a extremidade do corpo, a extremidade posterior, mais curvada, e isso caracteriza o dimorfismo sexual. O dimorfismo sexual é quando existe uma característica diferente entre o macho e a fêmea e que auxilia no processo de reprodução. Como a fêmea não possui essa curvatura, essa extremidade mais curvada do corpo, e ela possui um comprimento um pouco maior que o macho se encaixa, né? Ele se aloja, né, no comprimento da fêmea e ocorre a fecundação. Né? Eles liberam os espermatozoides que fecundam os óvulos da fêmea. E essa característica confere uma facilidade enorme de proliferação desses nemateumintos. Como vocês podem observar na imagem ao lado, demonstrando a boca e o ânus e o intestino, porque eles têm sistema digestório completo, e visivelmente vocês conseguem notar que o macho tem essa extremidade mais curvada e a fêmea não. É o dimorfismo sexual. É importante vocês guardarem isso porque é uma característica especial desse grupo de nemateumintos que os diferem dos plateumintos.